Eu quero contar para você uma história da intervenção de Deus. A intervenção de Deus foi muito forte, amém? Alguém quer que desligue? Quem quer que desligue o ar aí? Levanta a mão. Quem quiser que desligue o ar? 1, 2, 3, 4. Vamos fazer uma votação. Quem não quer que desligue o ar aí? Levanta a mão. Ixi, ganhou. Oi? Eu tô com calor. Você está com calor, Renato? Tá não? Você está com frio? Você está gelado? É, né? Vou desligar um, vou deixar só um. Pronto. Eu deixo guardado aqui o controle, senão ele desliga. Tá no meu bolso aqui. Não deixo ninguém pegar o controle. A história de Esther, ela é maravilhosa. Por quê? Porque dentro dessa história toda, nós vemos a ação de Deus nas entrelinhas, por trás da vida de Esther. A gente vê Deus conduzindo Esther por trás. Às vezes, nós enfrentamos também situações da nossa vida que parece que Deus não está agindo. Às vezes nós vivemos algo que a gente fala assim: será que Deus está ouvindo a nossa oração? Será que é só eu que penso isso? Você nunca pensou assim? Puxa, eu oro, eu faço campanha, eu jejuo, parece que Deus não está agindo. Será que é só eu que já tive a impressão de não ver Deus trabalhando em uma causa? Mas tudo que nós precisamos saber, que Deus, Ele trabalha por trás. Deus, Ele trabalha nas entrelinhas. Aqui na história de Esther, Ele vai conduzindo Esther de uma forma interessante. Ele vai conduzindo essa menina, uma moça, por trás. Ele está só observando a ação. Só que chega uma hora que ela tem que chamar a atenção de Deus. Ela vai fazer um jejum. Ela vai apregoar um jejum. Olha só. Acompanhe comigo. No livro de Esther, no capítulo 1, no versículo 1. Esther, ela viveu aqui no tempo do rei Assuero. Era a época dos Xerxes. Era uma geração muito poderosa na Pérsia, de reis. E esses reis, eles ostentavam bastante o seu poder. Eles queriam mostrar que eles tinham. Eles queriam mostrar que eles eram bem. Aí diz assim: e sucedeu que nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre os 127 províncias. Interessante, né? Aqui dentro estava o Irã. Que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reinado, que estava na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres e os príncipes da província. Esse rei Artaxerxes, ele era tão poderoso que ele decidiu fazer uma festa. Ele decidiu fazer um banquete para poder mostrar o poder dele, a força dele. E é óbvio que não era só isso, mas era também um banquete político, era uma festa política. E esse banquete durou 180 dias. Diga assim, 180 dias. Meu Deus, uma festa de um dia já cansa. Imagina 180 dias de festa. Quem que já chegou assim numa festa de aniversário
No domingo à tarde, você fala, não, estou cansado. Um sábado à tarde, estou cansado. Não é? Ontem nós tivemos aqui uma festa maravilhosa no culto aqui das irmãs. E foi uma festa maravilhosa, um culto de mulheres abençoado, com uma palavra abençoada, mas cansou. Principalmente quem estava envolvido. Cansou ou não cansou? Cansa. Agora você imagina 180 dias de festa. Você vai deitar, dormir, esticar o esqueleto, no outro dia é festa de novo. A festa acaba, à noite você vai dormir, chega de manhã, é festa de novo. E geralmente a festa do rei ia até altas horas da madrugada. 180 dias de festa. E aí ele não chama só os príncipes, não. O rei decide chamar a plebe também. Chama os pobres, chama a plebe lá, chama todo mundo para participar. Chamou até os agricultores, os plebeus. E porque ele queria ostentar, ele mandou chamar a rainha Vasti. Só que a rainha Vasti estava numa festa também, com as mulheres no palácio. E ele queria que a rainha Vasti fosse lá dançar, se amostrar, para ele mostrar que ele era poderoso. Porque o rei tinha casado com uma mulher muito bonita, que era a Vasti, e ele queria mostrar a Vasti, ele queria ostentar a mulher dele. Parece o Macron, que casou com uma mulher muito bonita. O Macron, a mulher dele, além de parecer que foi atropelada 50 vezes, bate nele, é agressiva, né? Ele não quer mostrar a mulher dele, não. De vez em quando ele aparece lá na TV de olho roxo. Outro dia filmaram a mulher dele batendo nele. Mas aqui o rei não, esse rei não era o Macron. Esse rei, ele queria que a Vasti fosse lá. Só que a Vasti bateu o pé. Olha só, eu não vou. A Vasti não foi na festa. Ela decidiu não ir na festa. E aquilo enfureceu muito o rei. O rei ficou tão furioso que ele fez um decreto contra a Vasti, que ela nunca mais pisasse no palácio. Ele deserdou ela, mandou a Vasti embora, de tanta fúria que ele ficou. Olha só, acompanha comigo o texto. Versículo 4. Para mostrar as riquezas da glória, ou seja, ostentação. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Olha como que ele ostentava. Por muitos dias, a saber, 180 dias, foi o tempo que durou a festa do rei. Aí quando acabou 180 dias, ele resolveu fazer mais 7. Aí diz assim: e acabado aqueles dias, fez o rei um banquete. E o povo se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias que ele colocou, por isso que até hoje as melhores tapeçarias são as tapeçarias persas, é ou não é? As melhores tapeçarias são as tapeçarias persas. E ele colocou lá as suas tapeçarias, ouro, prata, tudo isso ele colocou para ostentar. Deu de beber em copos de ouro. Olha só, acompanha comigo no versículo 7. Dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. O rei falou aqui: está liberado,
pode todo mundo encher a cara. É festa, ele queria ostentar, ele queria mostrar que ele era poderoso. Também a rainha Vasti deu um banquete. Aí a rainha deu um banquete em outro lugar, para as mulheres, na casa real do rei. E aí o rei chama a Vasti, e a Vasti não vem. A Vasti estava lá na festa dela e ela não queria vir na festa do rei. E o rei fez um decreto e decretou que a rainha fosse expulsa, que nunca mais ela pisasse ali no palácio. Só que no capítulo 2 o rei caiu em si. Ele falou assim: puxa vida, eu estou solteiro. Começou a sentir falta da Vasti, da mulher dele. Não tem gente assim que briga, daqui a pouco está sentindo falta. Ai, saudade da minha mulher, saudade do meu esposo. Oh, mas por que briga tanto então, né? Só que ele tinha feito um decreto e o decreto não podia ser voltado atrás. Olha lá, capítulo 2, ó. Passado essas coisas, tudo passou. E apaziguado já o furor do rei, o rei já tinha se acalmado, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e de que tinha decretado a seu respeito. E aí ele se acalmou, ele caiu em si. Por isso é importante, preste atenção, primeira lição que eu estou aprendendo aqui nessa história: nunca tome uma decisão de cabeça cheia. Amém? Às vezes nós tomamos uma decisão de cabeça cheia e depois a gente se arrepende. Então, primeira lição de hoje, nesse jejum: nunca tome uma decisão de cabeça cheia. Amém? Está muito fraco. A igreja quer tomar decisão de cabeça quente. Não tome decisão de cabeça quente. Ô glória! Depois você vai se arrepender. E muita coisa às vezes não dá para voltar atrás. Às vezes é pior do que o decreto do rei. Às vezes causa dano, causa prejuízo, causa dolo. E a gente não vai conseguir voltar atrás. Aí o rei pegou e decidiu fazer o quê? Vamos achar uma mulher para o rei. E aí eles mandaram chamar as mulheres mais bonitas do reinado. E essas mulheres iam passar por um embelezamento durante um ano, se embelezando. Olha, não ia precisar trabalhar, não ia precisar lavar louça, não ia precisar lavar roupa. Olha que beleza. Já pensou? Você que está aqui hoje passando um ano de embelezamento. Tem mulher que fala assim: puxa, se eu conseguir estar num spa. Quanto tempo dura um spa? Um dia? Uma semana? Quanto que é? Oi? Depende o quanto. Mas geralmente é o que? Um dia? Um dia do spa? 2 dias? Você imagina um ano tomando banho com leite de cabra, sei lá o que mais tinha na época de beleza. Creme, os cremes da época era o que? Não sei. Óleo, argila, alguém falou argila, já pensou? Todo dia você acorda, tem lá alguém para colocar pepino cortado nos seus olhos, passar argila no seu rosto, dar um banho de leite de cabra, um ano se embelezando só para entrar na presença do rei. Um ano ficando bonito só para entrar na presença do rei. Imagina a confusão que dava ali, gente, no meio daquela mulherada. Eu que vou ser a princesa, eu que vou, porque hoje já dá um rolo assim, né? Não gostei que a irmã veio com aquela roupa, não. Gostei daquela saia, daquele sapato. Onde já se viu? Hoje já tem competição, tem ou não tem? Na rua, no trabalho, já tem uma competição. Imagina tudo junto, embelezando. Se a Rede Globo tivesse, ia fazer a casa dos artistas aqui.
do Big Brother, né? Ia ser o Big Brother das mulheres do rei. Imagina a confusão que ia dar lá dentro. Só que no meio de todas elas tinha uma menina órfã. Ela tinha perdido os pais. Gente, entende isso aqui? Entra comigo na história. Viaja comigo na história. Perder o pai ou perder a mãe já é muito difícil, não é? Eu não imagino perder a minha mãe. Se eu perder o meu pai, até me viro. Mas eu não me imagino perder a minha mãe. Você imagina se perder sua mãe? Agora você imagina você perder os dois. Essa moça perdeu os dois. Ela perdeu o pai e a mãe, e aí ela começa a carregar dentro dela uma síndrome. Porque quando você perde alguém muito jovem, você carrega a síndrome da orfandade dentro de você. E tem gente que não consegue livrar da síndrome da orfandade. Se sente órfão pelo resto da vida. Só que Deus coloca um homem no caminho dela chamado Mordecai, ou Mardoqueu em algumas versões. Mardoqueu era o primo dela. Alguns dizem que era tio, mas na verdade ele era primo dela. Por mais que as pessoas falaram o tio, a Bíblia afirma que era o primo. Ele era o primo dela e ele começou a cuidar dela, ele adotou ela. Muitas vezes nós não entendemos isso. Nós vivemos dentro de uma orfandade, e às vezes não é de pai e de mãe, não. Às vezes a gente perde algo na nossa vida e a gente fica carregando isso dentro de nós. A gente carrega a orfandade e a gente esquece que muitas vezes Deus está colocando um Mardoqueu na nossa vida para cuidar de nós. A gente fica se lamentando pelas perdas, mas a gente esquece do que Deus coloca na nossa vida. Grava isso no teu coração, entenda só o que Deus está te falando. Segunda coisa que Deus manda te falar aqui: não se apegue às suas perdas. Deus tem coisas novas para você. Às vezes nós nos apegamos às nossas perdas e nós não entendemos os Mordecais, os Mardoqueus que Deus está colocando na nossa vida. No capítulo 2, no versículo 5, acompanha comigo esse texto. O texto diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã. Diga assim, judeu. Aqui estava o problema. Ele era judeu e estava dentro da Pérsia. Estava peregrino em terra distante, com uma cultura distante, com deuses estranhos, no meio de um povo diferente. E diz assim, cujo nome era Mardoqueu, de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém, ou seja, ele foi levado cativo. Ele também tinha sido levado cativo para a Babilônia, com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportava Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então, se você não sabe, a Pérsia é a Babilônia. O Irã hoje é a Babilônia, é a região da Babilônia. E aí diz assim o texto: este criara Radassa, que é filha do seu tio. Ou seja, então se é filha do meu tio, é minha. É o quê? Então não é tio, certo? A filha do meu tio é o que? Minha prima. Então era prima dele. A filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era uma jovem bela, de presença e formosa, e que morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Entenda, essa moça, ela vai começar a partir de agora em terra distante, peregrina, longe da sua cultura, longe do seu Deus, longe da sua igreja. Ela vai ter que enfrentar os traumas que estão dentro dela. Órfã, perdeu pai e mãe, está sendo criada pelo seu primo agora. E ela vai ter que superar esses traumas para poder cumprir o seu propósito. Repete comigo, propósito.
para você cumprir o teu propósito, você precisa superar os seus traumas. Traumas do passado, traumas que te amarram, traumas que te prendem, traumas que te bloqueiam. Se você não conseguir superar os teus traumas, você não vai conseguir cumprir o teu propósito. E você precisa cumprir o teu propósito. E essa moça tinha que cumprir um propósito. Então a partir de agora a gente começa a ver Deus nas entrelinhas. É interessante que a história dessa menina pobre, uma plebe, uma judia, povo inimiga da Pérsia, agora ela vai viver uma história de um conto de fadas. É como se ela fosse, como que chama aquela moça que perdeu o sapato? Cinderela. Olha só, talvez a Cinderela foi baseada na história de Esther, a moça que perdeu o sapato e que o rei ficou procurando o sapato da moça pobre, da plebeia, da escrava. Só que ela tinha um propósito para cumprir. Quando a gente tem um propósito para cumprir, nós não podemos travar nos bloqueios da nossa vida. Tem gente que está reclamando das perdas, tem gente que fica se queixando a vida inteira. Eu nasci pobre, o meu pai era pobre, a minha mãe era pobre, eu nasci na favela, eu nasci nesse meio, eu nasci assim, não tive oportunidade, eu não estudei. Tem gente que fica bloqueada no seu passado e não consegue ir para frente, não consegue caminhar, não consegue alavancar. É porque você não sabe o que eu passei lá no passado, você não sabe o que eu sofri, você não sabe o que eu vivi. Eu não sei o que você viveu, eu não sei o que você sofreu. Talvez foram coisas ruins, foram coisas terríveis, mas se você ficar preso ou presa a esse passado, você não vai cumprir o propósito que Deus estabeleceu na tua vida. Deus tem um propósito para você, e esse propósito você precisa colocar em prática. Porque se você for lá na Rocinha, no meio da favela, no meio do Comando Vermelho, onde quem manda é o tráfico, a gente vê na televisão. Eu nunca estive lá no Rio de Janeiro, o Heraldo Taylor já teve, lá no meio do morro, onde é controlado pelo tráfico, a gente vê isso na televisão. Só que tem gente lá no meio, que acorda todo dia, 4h30, 5 horas da manhã, e vai para o trabalho, e não se contaminou com as coisas erradas. E por quê? Porque a pessoa decidiu seguir em frente. Eu estava conversando com um amigo meu, e eu falei assim para ele: você não pegou uma situação tão ruim que você falou assim, Deus existe? Porque às vezes a gente tem que chegar numa situação, igual eu caí lá do telhado. Eu já sabia da existência de Deus, mas eu caí lá de cima do telhado da igreja, e olhando, analisando as imagens, eu tenho certeza que foi Deus que colocou a mão. O próprio médico falou assim: você teve muita sorte, era para você estar morto. A minha sorte se chama Deus, né? A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. E ele disse assim, e ele é da Delegacia da Infância e Juventude, e ele falou assim: eu já vi Deus. Porque ele tem uma crença muito diferente. Eu comecei a entrar no coração dele para despertar Deus nele. Ele falou: eu já vi Deus. Eu fui cumprir um mandado de prisão para um jovem, e quando nós chegamos lá na casa desse jovem, nós pulamos o muro para pegar ele, para ele não correr, não fugir em flagrante. E quando nós pulamos o muro, ele não estava lá, ele estava na cidade cometendo assalto. A mãe estava lá no quartinho do fundo se prostituindo com um menino de 16 anos. Só que na sala da casa tinha uma menina de 12 ou 13 anos fazendo a lição, ouvindo louvor de crente. Ele falou: eu vi Deus naquela menina, porque no meio de toda aquela podridão tinha alguém que ainda buscava pela luz. Eu quero dizer algo para você: deixa o teu passado, tudo que você viveu, tudo que você sofreu, tudo que você enfrentou, os traumas que marcaram a sua vida, se você não deixar para trás, você não vai cumprir o teu propósito.
Tem gente que está com a vida amarrada porque foi traída pelo marido. Tem gente que está com a vida presa porque foi traído pela esposa, foi traído por um amigo, foi mandado embora de um emprego, nunca mais conseguiu um emprego semelhante, e a pessoa amarrou, ela prendeu a vida dela naquilo e ela não consegue ir em frente. Deus está dizendo para você hoje: esqueça o seu passado, Ele tem um propósito melhor para a sua vida. Se livre dessa síndrome. É uma síndrome terrível que está na nossa vida. Síndrome de orfandade. Eu não tenho ninguém, mas Deus vai colocar alguém no meio do teu caminho para mudar a tua história. Se você não tem ninguém, você tem Deus. Ele é o teu Pai e Ele não te abandona. Eu quero dizer para você que todos podem te abandonar, porque até a tua sombra te abandona na escuridão, mas Deus está lá presente. Os olhos dele estão presentes sobre a tua vida. Se livre hoje dessa síndrome da orfandade na sua vida. Pessoas que ficam vivendo do vitimismo. Muda o fundo aí que eu estou dormindo. Acompanha comigo o texto. Versículo 7 diz assim: este criara Radassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai, não tinha mãe, e era uma jovem bela, de presença e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei, olha só, o rei publicou, e da lei do rei, e ajuntando-se muitas moças da fortaleza de Susã aos cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. A moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites. Olha, essa mulher bonita, vamos apressar, acho que a gente já resolveu o problema. Começaram a agilizar. Quando Deus trabalha por trás das entrelinhas, as coisas começam a ser agilizadas. Você já viveu uma situação que você falou assim: nossa, só pode ter sido Deus que colocou a mão, foi tão rápido. Parece que as coisas foram agilizadas. Deu os seus enfeites, os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Tinha uma casa onde as mulheres estavam sendo preparadas. Agora aquela plebeia, aquela mulher pobre, aquela mulher que enfrentava traumas, que enfrentava lutas, agora tem 7 mulheres à sua disposição, como servas. Agora ela já está no melhor lugar da casa, porque algo chamou a atenção, e é Deus cumprindo um propósito através daquela moça naquele lugar. E aí o texto diz assim: Ester, porém, não declarou o seu povo. Ela não disse de onde ela era, ela não falou que ela era judia. Olha que não declarou a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E por que Mardoqueu chamou Ester? Falou: Ester, você não fala que você é judia, você não fala que você é da minha família, da família de Mardoqueu, você fica quieta. E por que ela fez isso? Porque Mardoqueu tinha vergonha de ser judeu? Porque Mardoqueu tinha vergonha de fazer parte do povo de Deus? Não. É porque, guarda isso no teu coração, nós não podemos, existem coisas que nós não podemos falar para quem não deve ouvir. Então a terceira coisa que eu aprendo aqui nessa história, e que Deus está falando comigo e que Deus está falando com você, é: cale a tua boca, fique quieto,
Não fale coisas para quem não deve ouvir. Esse é o maior problema das pessoas. Às vezes você vai falar algo que não deve para quem não deve ouvir. E você comenta, você expõe, você declara. Ela não podia declarar que ela era do povo inimigo. Mardoqueu está dando uma orientação para Esther. Às vezes Deus tem um propósito na nossa vida, a gente sai falando para todo mundo. Às vezes Deus tem um propósito na tua vida, você sai falando para todo mundo. Você conta para todo mundo, você fala para quem não deve, para quem não precisa ouvir. Você expõe a sua vida, você expõe a sua casa, você expõe a tua família, você expõe o teu marido, você expõe a tua esposa, falando coisas que não devem falar para quem não deve ouvir. Nem todo mundo tem estrutura para ouvir a tua história. Nem todo mundo tem a mesma fé para ouvir a tua história. Então fecha a boca. Olha para essa pessoa aí do lado, assim, bem nos olhos dela, e diga assim: ó, Deus mandou você calar a boca, hein? Pode falar sem medo. Se der problema, pode falar que foi o pastor que falou. Se der processo o Renato. Preste atenção. De novo, olha nos olhos dessa pessoa e fala sério para ela: cala a boca. Não fale coisas para quem não deve ouvir. Deus está te dando essa ordem hoje, meu irmão. Isso aqui não, Deus não me trouxe lá de Campinas aqui para esse altar para a gente fazer um circo aqui, não. Isso já tem bastante. Da minha casa aqui eu encontrei muitos circos no meio do caminho, mas isso aqui não é um circo, não. Isso aqui é uma igreja, é um lugar sério. Deus me trouxe aqui para dizer isso para você hoje. Leve a sério. Não conte coisas que não deve para quem não deve ouvir. Há coisas que você tem que carregar consigo. Depois, quando não dá certo, você reclama. Essa mulher ficou quietinha. Ela guardou para ela a instrução. Porque Deus faz isso. Primeira coisa que Deus fez com Esther: adoção. Segunda coisa, orientação. Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para nos adotar. Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para nos orientar. E nós precisamos ter inteligência para isso. Quando eu enfrentava uma fase muito difícil, na minha adolescência, ainda não era casado. E na adolescência a gente acaba ficando meio rebelde, né? Mas Deus colocou uma pessoa no meu caminho. Deus colocou um pastor. Deus colocou um pastor no meu caminho. E esse pastor, ele me orientou bastante, me ajudou bastante. Deixa eu vir aqui em cima para sair da interferência. Esse pastor me ajudou bastante, me orientou bastante, me guiou bastante, me dirigiu bastante. Foi um grande amigo, já é uma pessoa falecida. Mas às vezes nós ficamos se queixando pelo canto. E nós esquecemos que Deus está colocando pessoas da nossa vida para nos direcionar, para nos guiar, para nos orientar. Só que às vezes a gente fica vivendo com esta síndrome de orfandade. E a gente não quer ouvir ninguém, a gente só reclama das nossas lutas. Ah, porque eu fui isso, ah, porque eu fui aquilo, ah, porque eu fui aquilo outro. Eu não quero saber do que você foi, Deus está dizendo. Eu quero saber do propósito que eu tenho para a sua vida, para o que você vai ser, para quem você vai ser. Esse é o propósito de Deus. Então Deus, Ele está dizendo aqui para mim e para você hoje: feche a boca, não conte coisas da sua vida para quem não pode te ajudar, para quem não pode te orientar. Às vezes nós estamos passando uma situação e tudo que a gente quer é desabafar, e a gente desabafa com uma pessoa errada. A gente fala com uma pessoa errada, e muitas vezes aquela pessoa até te abraça, mas por trás às vezes está rindo de você, está zombando de você. Então cuidado com o que você fala. Às vezes você expõe
a sua casa, às vezes você expõe a tua família, às vezes você expõe um filho teu, às vezes você expõe um marido, uma esposa. Dura coisa você chegar numa roda, você sentar, tem alguém ali falando mal do esposo, tem alguém ali falando mal da esposa. Sabe, às vezes nós estamos expondo um grande propósito de Deus na nossa vida, e nós saímos falando pelos cantos. Alguém aborda você na rua: tudo bem, fulano? Fulana, tudo bem? Como que está a família? Daquele jeito. Como que está o esposo? Aquilo lá não muda. Como que está a esposa? Dona Onça. Não é? A jararaca. Porque mulher já recebeu o nome de tudo por aí, né? Onça, jararaca, o que mais? Cascavel, o que mais? Que mulher é chamada aí? Vai, só as mulheres falam, para não dar problema para os homens. Não é isso. Às vezes a pessoa está expondo a própria carne, está expondo a esposa, está expondo um filho. E seu filho, como que tá? Não sei, não toma jeito aquele menino. Tirou a nota vermelha na prova de novo. Vou ter que tirar da escola. Toda hora a diretora chama, toda hora o diretor chama: ei, cala a boca, fica quieto. Traga as suas causas para Deus. Não conte o que não deve para pessoas que não devem ouvir. Apresenta as suas causas para o Senhor. Há pessoas que não vão poder resolver o seu problema, mas você está expondo. Porque a minha sogra, porque o meu sogro, porque a minha filha, porque o meu filho, porque o meu pastor, porque a minha igreja. Tem gente que fala mal do pastor também, da igreja. Porque o pastor, porque o bispo Fábio, porque o bispo Fábio é isso, porque o Renato é aquilo, porque o presbítero é aquilo outro. Irmão, não conte, não fale coisas para quem não deve ouvir. Fecha a boca, ora, apresenta a Deus. O texto está dizendo que Esther não revelou o seu povo. Ela não saiu revelando o seu passado, ela não saiu revelando a sua história, porque Deus tinha um propósito na vida dela, e Deus ia cumprir um propósito nessa mulher. E agora ela vai ter que entrar numa nova jornada na sua vida, porque ela é escolhida como rainha, ela é colocada no trono como rainha. Então esse é o propósito de Deus através dela. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para mim. O propósito que Deus tem para mim é diferente do teu propósito. O propósito que Deus tem para você é diferente para mim. Deus tem um propósito para cada um de nós, só que muitas vezes nós não conseguimos enxergar o propósito e nós não deixamos Deus cumprir o propósito na nossa vida. Se você puder ficar em pé. Agora, Esther, ela vai cumprir o propósito para qual ela foi chamada. E Deus vai usar em Esther, porque Deus está por trás dessa história. Deus está agindo por trás de Esther. Deus vai usar agora o que ela tem para poder mover o coração do rei. Era o propósito, o chamado dela. Uma plebeia que sai da pobreza. Ela era escrava na Pérsia. Agora ela vai se assentar no lugar de rainha. E agora ela tem um propósito de influenciar o rei nas coisas boas. E nós vamos dar sequência no próximo domingo nessa história. Você vai ver que o rei se apaixonou de verdade por ela. O rei gostou tanto dessa Esther, que ela se tornou conselheira do rei. E aí ela vai proclamar um jejum em uma situação, porque a família está correndo perigo. Agora ela ia ter que revelar ao rei a sua família, ela ia ter que revelar ao rei a sua nacionalidade, e agora ela tem que recorrer a Deus, e ela vai recorrer num jejum. Ela vai chamar a atenção de Deus através desse jejum, para que Deus pudesse mover o coração do rei. Aqui são propósitos sendo cumpridos.
Mas nós vamos dar sequência no próximo domingo, só que o tema de hoje era cumprindo o nosso propósito, despertando o propósito de Esther. Deus está chamando você para despertar um propósito na tua vida também. Deus tem um propósito através de você. Não importa quem. Talvez você fale assim: mas eu já estou de idade, eu já estou de avançada. Que propósito Deus tem na minha vida? Quando Deus chamou Moisés lá no deserto de Horebe, Moisés tinha 85 anos e Deus chamou ele para ser o libertador do povo de Israel. Então tem muita lenha para queimar ainda aí. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito através da tua vida. Talvez seja pela tua casa, porque o propósito de Esther foi pela família dela, foi pelo povo dela, foi pela nação dela. Qual o propósito que Deus tem na tua vida? Tem muita gente que às vezes fala assim: bispo, eu tenho ido para a igreja sozinho, eu tenho feito a campanha sozinho, não sei, mas Deus está te usando com um propósito, para poder salvar a tua casa, para poder salvar a tua família. É através de você. Quantas vezes eu chegava na minha casa, altas horas da noite, eu entrava na minha casa, a minha mãe estava de joelhos orando. Eu escutava lá do meu quarto ela orando pela minha vida. Deus levantou ela com um propósito. Valeu a pena? Valeu. Porque hoje eu estou aqui, estou com a minha família, estou casado, sou pastor, dirijo congregação, oriento. Mas e se minha mãe tivesse desistido de mim? E se Deus tivesse desistido de mim? E se eu tivesse desistido do meu propósito? Porque eu nunca pedi para ser pastor, mas esse era o propósito que Deus tinha na minha vida. Eu falava assim: não, eu pastor não. Eu não quero ser pastor. Às vezes os pastores amigos meus falavam assim: Deus tem um chamado na tua vida, viu? Eu falava assim: não, tudo que eu pensava que era coisa da pessoa. A gente ia para o monte orar, 14 pessoas dentro de um Ford Ka. Verdade. Diziam que o Ford Ka era pequeno, mas a gente ia em 14 dentro do Ford Ka. A gente ia para o monte orar. Altas horas da madrugada a gente voltava parando onde teve quermesse para pegar latinha de cerveja para pôr gasolina no carro. Não era pobre demais, meu Deus do céu. Eu fico vendo isso aí, Jesus. Ó, teve a quermesse ali, a gente parava e ia fuçar no lixo, latinha, para vender latinha para pôr gasolina no carro. Quanta pobreza, Jesus amado. Mas eu não sabia que Deus tinha um propósito maior. Valeu a pena. Tá no monte orando, valeu a pena parar para catar latinha. Deus usou até os cachaceiros para tomar cerveja e jogar as latinhas, para nós pôr gasolina no carro e ir para o monte orar. Não sei. Deus trabalha de cada forma. Deus usa o ímpio para abençoar o justo. Mas eu nunca queria ser pastor. Mas Deus colocou um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na tua. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem na tua vida. Às vezes eu estou aqui em cima do altar e a gente está aqui orando, está naquela corrente de oração, está naquele clamor, e a gente começa a ver aqui dentro pessoas que têm cada propósito maravilhoso, só que a pessoa se tranca. Só aquela pessoa tem chamado para isso. A gente sente, a gente vê, nossa, aquela pessoa tem chamado para aquilo outro. Deus tem propósito. Nós temos um presbítero na nossa igreja, que está lá na nossa igreja do centro. Você conhece, os mais antigos devem conhecer ele, o presbítero Nerivan. O presbítero Nerivan, ele andava com a camiseta de rock do Black Sabbath, uma boina virada de lado, até o dia que ele aceitou Jesus, começou a ir para a igreja. E quem podia imaginar que o presbítero Nerivan ia ser um grande tecladista? Porque foi na igreja que ele pegou o teclado, começou a tocar, e é um músico de primeira. Às vezes você vê a pessoa lá no bar, lá tomando cachaça. Você olha, você não imagina que daqui a pouco aquele cara vem para a igreja.
Deus usa ele num propósito maior, ele vira um músico, ele vira um pastor, ele vira um pregador. O antigo pastor da minha esposa, antes de mim, ele era meu amigo, eu não era pastor, a gente trabalhava junto no Correios e Telégrafo, e ele já era pastor naquela época, e ele era pastor da minha esposa. E aí ele conta a história dele, que antes dele ser pastor, ele era bandido da pesada, levou até tiro, mas um dia ele aceitou a Jesus, e ele desenvolveu um propósito que Deus tinha na vida dele. Hoje ele é um pastor, ele dirige uma congregação há quase 30 anos. Então olha só que coisa interessante. Às vezes nós não entendemos o propósito que Deus tem na nossa vida, mas a Esther despertou um propósito, você também precisa despertar o seu propósito. Hoje você vai perguntar para Deus qual é o teu propósito. Eu gostaria que você falasse para Deus qual é o teu propósito. Qual é o teu propósito? Todos nós temos um propósito. E muitas vezes nós deixamos as mágoas, os traumas, as barreiras, a síndrome da orfandade nos bloquear. Eu não posso. Deixa eu no meu canto. Eu vou ser crente de banco. Eu entro para o culto, acaba o culto, eu vou embora para casa e tá o problema. Não tem gente que pensa assim? Eu vou para a igreja, eu pensava assim, eu vou para a igreja, eu assisto o culto, depois eu vou embora para minha casa e está tudo resolvido. Não quero saber, não vou me envolver com nada. Às vezes a gente acha que esse é o nosso propósito. Lá na igreja que eu era obreiro lá, mas agora eu estou aqui na família de Deus, e aqui eu vou ficar quietinho no meu canto. Acabar o culto eu vou embora e pronto. Tiver festividade eu venho, participo. Você tem um propósito aí dentro. Até quando você vai segurar esse propósito aí na tua vida? Até quando você vai se esconder de Deus como Jonas se escondeu no porão do navio? Quem tem propósito não consegue esconder isso de Deus. Esther tinha um propósito, e ela colocou esse propósito em ação. Tem muita gente escondendo o propósito. Tem muita gente não querendo se envolver com nada. Tem muita gente só querendo ser crente de banco. Crente de banco é parafuso, irmão. Deus não te chamou para ser prego ou parafuso de banco. Deus te chamou para um propósito maior. Através de você, a tua casa vai ser impactada, a tua família vai ser impactada, a sociedade onde você mora vai ser impactada. Jesus está voltando. Eu nem me lembro quem chegou ontem para mim e falou assim, eu nem me lembro, alguém chegou e falou assim, bispo, acho que Jesus volta aí até 2050, né? Eu falei, é verdade, irmã. Pensei comigo, falta pouco tempo para a gente entrar no milênio sabático bíblico. Não tem nem 15 anos para a gente entrar no milênio sabático. Está muito perto, Jesus. O que você vai apresentar para Ele? O que você vai responder para Ele? Nesse jejum que nós estamos proclamando aqui dentro da igreja, eu gostaria que você trouxesse o seu propósito, porque jejum tem que ter propósito. Mas eu gostaria que você também apresentasse a tua vida espiritual com Deus. Que você perguntasse para Deus, falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja de mim? Você tem coragem de fazer essa pergunta para Deus? Olha o que ele disse, olha o que o profeta Isaías falou. Eu não, a quem enviarei? Mas eu não vou, eu sou uma pessoa boca suja, eu sou nervoso, estourado. Deus pega uma brasa quente do céu e vai purificando ele. Não importa quem você é, o que você fez, qual o teu passado, qual é a sua síndrome de orfandade, Deus pode mudar isso na tua vida hoje. Aqui, Deus tem propósito na tua vida. Deus tem propósito grande.
Eu fico vendo a Tati aqui. Tati, olha aqui para mim, presta atenção. Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Toda vez que eu vejo você aqui cantando, e minha esposa também, ela sempre fala, sabe, eu fico pensando, agora vai, mas você segura, você trava, você segura o propósito de Deus. Deus tem um propósito na tua vida de ministrar através do louvor. Deus quer usar você na ministração através do louvor. Deus quer que você abra a sua boca e ministre, porque através da tua ministração, almas vão se render diante do Senhor. Então ministra, abre a boca e ministra, canta. É um propósito que Deus tem na tua vida. Deus tem propósito para muitas vidas aqui. Deus tem chamado para muitas pessoas aqui. Tem pessoas aqui que tem chamado para ser pastor, mas está guardando o dom, está guardando o talento. Deus tem chamado para muita gente aqui desenvolver muito ministério, para ganhar almas. Jesus tem pressa, hein? Jesus tem pressa. Não esconda o seu propósito, o seu dom, o seu talento. Feche os teus olhos. Pergunte para Deus hoje, qual é o teu propósito? Pergunta para Deus hoje, fala: meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor espera da minha vida? O que o Senhor espera de mim, Senhor? Eu não quero ser como Jonas, não, no porão daquele navio escondido, fugindo da tua presença. O Senhor é a minha fonte de vida. O Senhor é o sol da justiça. Os teus raios são como vida para mim. O Senhor é a fonte da minha inspiração. O Senhor é o meu tudo. O Senhor é o ar que eu respiro. O Senhor é aquele que ocupa a minha mente, os meus pensamentos. O Senhor é aquele que está no meu sono, no meu sonho, na minha noite. O Senhor é aquele que habita dentro de mim através da ceia. O Senhor é aquele que fala através de mim, que ouve através de mim. O Senhor é aquele que me amou de uma forma tão grande, a ponto de enviar Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos remir. Então, o que o Senhor espera de mim, Senhor? O que o Senhor espera de mim nessa noite? O que o Senhor espera dessa igreja? O que o Senhor espera desse povo, meu Deus? Porque nós estamos aqui, Senhor, entregando hoje tudo para o Senhor. Estou aqui nessa noite abrindo meu coração para Ti, meu Deus, entregando tudo, entregando feridas, entregando traumas, entregando traições pesadas que eu sofri, ingratidões amargas que eu tive que beber, meu Deus, o cálice amargor da ingratidão. Eu entrego tudo para Ti, Senhor, nesse altar. Faz de mim, Senhor, um instrumento da Tua vontade. Faz de mim um instrumento nas Tuas mãos. Cumpra o Teu propósito através de mim, porque através disso eu vou ter plenitude. Eu vou ter a plenitude do Senhor.